Shalom a todos. Na graça de Deus Pai, vamos dar continuidade à leitura de Atos dos Apóstolos, que pode também ser chamado Atos da Primeira Igreja, Atos do Espírito Santo, ok? Então vamos lá. Hoje eu vou usar uma tradução que vem do grego. Eu não uso todo dia porque tem capítulo que não tem. Eu baixei ela do Play Store, mas não é todos os capítulos que tem, ok? Então aqui tá falando assim, Atos 3, nós fizemos Atos 2, dois vídeos sobre a manifestação do Santo Espírito, né? Então vamos lá, Atos 3. Pedro e João subiam ao templo à hora da oração, a nona, ok? A hora nona do dia, gente. A hora nona do dia que eles começavam a contar a partir das 6 horas da manhã, né? O dia. Parece que a hora nona dá 3 horas da tarde, ok? Então vamos lá. Bom, ele subiu na hora da oração. Aqui tá dizendo que é hora nona, mas se a gente pôr pra meia-noite, a gente vai dizer que é 9 horas da manhã. Mas se a gente for ver como é que eles contavam o tempo naquela época, que a primeira hora do dia era 6 horas da manhã, ok? E o dia começava nas 6 horas do dia anterior, mas começava com a noite. Então, tinha as horas do dia e as horas da noite, ok? Vamos lá. Então, Pedro e João foi o primeiro que começou a pregar. Pedro e João foi o primeiro que começou a pregar, ok? É aqui que começa o milagre e também as perseguição assim, ferrenha, começa aqui também, ok? Então, vamos lá. E era carregado, ó, Pedro e João subiu ao templo à hora nona, a hora da oração, e era carregado um homem coxo de nascença, o qual todos os dias punha à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam, ok? Os parentes daquele homem, ou os amigos, não sei quem era, levavam ele para lá todo dia, ele tinha que ganhar o sustento dele. Colocar na porta do templo, depois recolhia, depois de colocar lá de volta, ok? Aí diz assim, e Pedro com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós, ok? Pedro, fitando os olhos dele. Gente, deixa eu fazer uma correção aqui. Como foi escrito no grego, e então no grego a hora nona seria 9 horas da manhã mesmo, ok? No grego seria 9 horas da manhã mesmo. A gente tem que lembrar em que língua foi escrita, para a gente poder explicar as coisas. Ok? Então, eu tenho que fazer correção. Quando eu lembrar as coisas, eu preciso explicar. Que agora que eu olhei aqui é a tradução do grego. Então, hora nona era 9 horas da manhã. Mesmo porque se estava levando o coxo para pôr na frente da porta do templo, não era no final do dia, né?
Enfim. Aí, que fala assim: ora, vendo ele a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhes desse uma esmola. Então, os primeiros que passou ali, colocaram ele lá, os primeiros que passou ali foi Pedro e João. E ele pediu uma esmola. E Pedro, com João fitando, olhando para ele, tendo compaixão, lembrando se fosse o Senhor Jesus ali, o que o Senhor Jesus ia fazer. Okay? E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber deles alguma coisa. Só mais uma moedinha para mais um dia. Era o que ele esperava. Ok? O coxo, o aleijado. Agora o versículo 6 diz assim: disse-lhe Pedro: não tenho prata, não tenho ouro, porque o dinheiro daquela época eram as moedinhas de prata ou de ouro, tinha o valor da prata e do ouro, do tamanho que ela fosse. Disse-lhe Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tem, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Nisso, tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente, os seus pés e artelhos se firmaram. Espera um pouquinho aqui, eu preciso ler. Ezequiel, o que você está aprontando? Ezequiel? Acho que fecha a porta se você já vai voltar logo. Eu não fechei, eu encostei, mas fechou não sei como. Ah, deve ser o Hulk de que ele já tá. Eu tenho Hulk. É melhor, aliás, é melhor ele fechar mesmo do que ele sair, né? Vamos dar continuidade aqui na leitura. E dando ele um salto, pôs-se em pé, começou a andar e entrou com ele no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Ok? Então, eles olharam para ele, mandou ele ficar de pé, né? Nós precisamos ter essa fé dos apóstolos, ter essa fé dos apóstolos e ter essa vida com Deus, com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo, para quando a gente encontrar com uma pessoa assim, a gente puder ministrar a cura, a libertação, o que for que está precisando. Ok? Eles pegaram, olhou para ele e falou em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. O Nazareno, qual Jesus que você conhece? Qual Jesus que você conhece? Qual Jesus te apresentou? É o Nazareno? Pois é no nome dele que o milagre acontece. Não é o Jesus da nova era, não. Ok? Não é o Jesus esotérico. Não é o Jesus que nunca saiu da cruz. Esse Jesus saiu da cruz. Esse Jesus ressuscitou. Mas ele já está lá como ele aparece no Apocalipse. Enquanto as pessoas ficam discutindo se Jesus era preto ou branco, porque não é a Bíblia.
Qual foi as últimas aparições do Senhor Jesus na Bíblia? Por que fica discutindo? Oh, meu Pai. Em vez de se encher do Espírito Santo e curar as pessoas. Está precisando de cura, de libertação, né? Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, anda. Vocês acham que alguma prata, algum ouro ia fazer aquele homem andar? Não, gente. Não ia. Ao certo. Nisso, tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente e seus pés e artelhos se firmaram. Já pensou a pessoa ali com as pernas todas tortas, ela consegue ficar em pé e desentortar as pernas? Você acha que prata e ouro faz isso? Faz não. A pessoa faz 1000 cirurgias, fica toda marcada e ainda não fica normal. Mas quando é um milagre, não fica marcas e ela sai andando normal como outra pessoa. Ok? Vamos lá. 8. E dando ele um salto, pôs-se em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando, pulando e louvando a Deus. Gente, só vai entender a alegria desse aleijado quem já teve pelo menos um problema parecido com o dele e foi resolvido pela fé em Jesus, ok? A pessoa não entende. As pessoas estão preocupadas com outras coisas, tá? Lá, preocupado se... sobre a vaca magra, a vaca gorda. Preocupado com outras coisas. Mas não vem aqui ver os milagres que o Senhor Jesus estava fazendo até depois de ir para o Pai. Depois que ele ressuscitou, foi para o Pai. Porque ele enviou ele, o Pai enviou o Espírito. O Espírito dele e do Pai foi enviado à Terra. Ok? Sabe por que o Espírito dele e do Pai? Porque está ligado, o Espírito liga o Pai e o Filho. As pessoas falam, Espírito Santo é a terceira da pessoa da Trindade. Fala porque nunca teve as revelações. Porque se fosse ter a revelação mesmo do céu, ia falar Pai, Espírito e Filho. Porque o Espírito está no meio do Pai e do Filho, ligando um ao outro. Glória a Deus e aleluia. Muitas coisas a gente não sabe interpretar na Bíblia, gente. Tem coisa que se não for por revelação, você não vai entender. Lá, todo o povo ao vê-lo andar e louvar a Deus, reconhecia-o como o mesmo que estivera sentado a pedir esmola à porta formosa do templo. E todos ficaram cheios e pasmo e assombro pelo que acontecera. Apegando-se-lhe o homem a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles ao pórtico chamado de Salomão. E ali o homem pulando, gritando, feliz, que imagina quanto tempo aquele homem passou daquele jeito, assim, né? Quanto tempo o homem passou daquele jeito. E ele só quem vive é que sabe. E ele saiu pulando, gritando, dando glória a Deus. Ele não estava, se foi feito por nome de Jesus de Nazaré, se foi pelo Pedro que falou. Ele não foi discutir isso, gente. Ele começou a dar glória a Deus. Ele começou a dar glória a Deus, foi discutindo. Mas os judeus não criam nele, mas não, esse nome aqui é proibido. Não, ele não se preocupou nada com isso. Ele saiu gritando e louvando a Deus. O 12. Pedro, vendo isso, disse o povo: varões israelitas, por que vos admirais
deste homem? Ou por que fitais os olhos em nós, como se por nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito andar? Pô, não fica olhando para nós não, que não foi nós que fizemos esse homem andar. Quem fez esse homem andar foi aquele lá que vocês mandaram crucificar. Vamos continuar lendo ao 13. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou seu servo Jesus, a quem vos entregaste e perante a face de Pilato negaste, quando este havia resolvido soltá-lo. Pedro estava sempre falando. Olha, até Pilatos quis soltar ele, mas vocês insistiram para mandar matar. Vocês apresentaram testemunhas falsas. Gente, e Pedro não morreu em Jerusalém. Sabe onde Pedro foi morrer? Segundo a história conta, Pedro foi morrer lá em Roma. Ali em Jerusalém, planejaram matar ele, mas Deus deu livramento. Prendeu ele, mas Deus soltou. Ok? E Pedro falava mesmo. Pedro falava, gente, depois que Pedro se encheu do Espírito Santo, aquele Pedro covarde acabou. Tem muito crente covarde porque não está cheio do Espírito Santo. Porque quando tiver cheio do Espírito Santo, acaba a covardia. Ok? Vamos lá? O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vos entregaste, e perante a face de Pilato negaste, quando este havia resolvido soltá-lo. Mas vós negaste o santo, o justo, o santo e justo, e pediste que se vos desse um homicida, um cara que já tinha matado os outros. Eles preferiram. O 15. E mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, que nós somos testemunhas. Pedro não tinha medo, não, gente. Só estava Pedro e João. Ele está enfrentando todo aquele fariseus todo, aquele sacerdote todo. Eu vou... Não posso... O que eu faço aqui? Eu vou desligar aqui, depois eu falo. Depois eu falo com a pessoa que quer falar comigo, porque eu preciso terminar isso aqui. E pela fé em seu nome fez o seu nome fortalecer a este homem que vedes e conheceis, sim, a fé que vem por ele. Deu a este na presença de todos vós esta perfeita saúde. Ok? Agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. E Pedro ainda estava sendo bonzinho. Olha, eu sei que vocês fizeram por ignorância. Mas Deus assim cumpriu que já dantes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério da presença do Senhor. E envie ele o Cristo, que já dantes vos foi indicado, Jesus. Então Pedro estava ali dando uma oportunidade ainda para eles se arrependerem do que tinha feito, ok? Ao 21. O qual convém que o céu receba ante os tempos da restauração de todas as coisas. Ok? Quando for a época da restauração, ele voltará. Ó, o céu retém. Que o céu, ao qual convém que o céu receba ante o tempo da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio. Por isso que eu vivo falando para vocês.
Leia os profetas, leia os profetas, leia os profetas. Por isso que eu estou colocando aí os profetas menores, pelo menos, para vocês ir conhecendo. Tem aqui no YouTube, Bíblia Diária Helena. Vamos lá. Pois Moisés diz, suscitar-vos-á o Senhor vosso Deus dentre vossos irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Okay? Pedro estava ali, Pedro pregou na descida do Espírito Santo, 3.000 almas se converteu, e nesse dia aqui foi no templo mesmo lá. Ele foi lá, enfrentou os fariseus, os sacerdotes, e estava pregando na ousadia do Espírito Santo. Porque Pedro mesmo, você sabe que ele era medroso. Ele negava, saía correndo, mas cheio do Espírito Santo, ele enfrentou. Por isso você precisa do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo. Aleluia. E acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada dentre o povo. Ok? Se não ouvir, vai ser exterminado. Um dia alguém vai ter que ouvir Jesus de Nazaré, gente, porque aquele que não ouvir vai ser exterminado. E se a Bíblia falou, eu acredito. Porque os apóstolos estavam cheios do Espírito Santo. Vamos lá? E todos os profetas desde Samuel e os que sucederam, quantos falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas do pacto que Deus fez com vossos pais, dizendo, Abraão, na tua descendência serão abençoados. Quem? Só o judeu? Qual Bíblia que você está lendo? Falou para Abraão, na sua descendência serão abençoados todas, não esquece, vou falar bem assim para você não esquecer, todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. Deus prometeu para Abraão. Tá? Não tem esse negócio de favoritismo, não. Crer no Senhor Jesus e será salvo. Tu e tua casa. Não pode ser gentil, judeu, quem for. Não pode ser de outras religiões. Tem que se converter ao Senhor Jesus. Vamos lá? E finaliza aqui com o versículo 26. Deus suscitou a seu servo e a vós primeiramente. Deus suscitou a seu servo e a vós primeiramente. Vô-lo enviou para que vos abençoasse, desviando-vos a cada um das vossas maldades. Ok? Então, Deus suscitou a seu servo, que também eles também chamavam o Senhor Jesus de servo de Deus, ok? Servo sofredor, ok? Isso aí já tem lá em Isaías. Deus o suscitou a seu servo e a vós, primeiramente, o enviou, ok? Deus enviou a quem? A quem? A Israel, a Jerusalém, a tribo de Judá. É isso que Pedro está falando. Para vos abençoar, desviando cada um das vossas maldades. Mas ele falou, quer ver? Cadê aquele versículo lá que fala que a alma... Aqui, 23. Atos 3, 23. E acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada dentre o povo. E sabe quem falou isso? Moisés, falando de Jesus de Nazaré. Até hoje nós estamos pregando. Vai acabar o tempo da graça. E aí vai vir juízo de Deus. Muito sofrimento sobre a terra. Então aceita logo. Aceita logo. Vai pelo amor. Porque senão você vai ter que ir pela dor. E é muita dor. Não é qualquer dor, não. Ok? Paz, shalom, 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 até qualquer hora.